Olá pessoal, boa tarde. Voltando aqui para a nossa aula de Direito Administrativo. Na última aula disse que nós iríamos conversar sobre a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. São situações, são elementos diferentes no direito administrativo, são ações diferentes, né? Vou começar hoje com a discricionariedade. O que é um ato discricionário? Temos ato discricionário e ato vinculado, né? São temas bastante estudados nas universidades, né? Quando se faz direito, o acadêmico ele estuda bastante, isso é muito falado, porque são dois temas interessantes e é que acontecem no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, o que é um ato discricionário? Né? Discricionário é aquilo que o gestor, que o administrador tem uma maior liberdade de ação. Né? A lei o concede uma abertura, né, para ele definir algumas ações ou mesmo tomar algumas ações. Está aqui no meu slide, até que eu vou ler para você. No tocante à discricionariedade, embora presente na maior parte das medidas do poder de polícia, nem sempre isso ocorre. Há limites, vamos ver mais à frente. Pode ocorrer que a lei deixa alguma margem de liberdade como motivo e objeto, né? Visto que não é dado ao legislador prever todas as hipóteses, todas as situações. O legislador não tem como prever tudo que acontece numa sociedade. Então, fica, na verdade, uma liberdade, né, para o administrador definir, né, como ele bem entender. Obviamente que também guardando algumas limitações, especialmente quando se fala no motivo, né, e no objeto da coisa. Certo? Olha que interessante. Como eu já falei, né? Então, existe o ato discricionário, é uma liberdade, né? E que a doutrina ela traz para a gente aqui uma coisa interessante. Dessa maneira, em grande parte dos casos concretos, a administração, em se tratando de ato discricionário, ela terá que decidir o seguinte, definir o seguinte: qual é o melhor momento de agir? Qual é o meio de ação mais propício? Qual é a sanção cabível diante daquelas previstas na norma? Daí se falar no poder de polícia discricionário. Então, o administrador, diante de uma hipótese, ele pode definir qual destas situações ele pode adotar. Isso acontece bastante. Né? Quem é gestor, quem é administrador, isso ocorre muito, claro, no serviço público. Né? Ele tem esses caminhos a seguir. Então, esse é o ato discricionário, bem diferente do ato vinculado. Né? Ato discricionário e ato vinculado, como eu já disse, eles são muito estudados no campo acadêmico, né? Na universidade. Aqui estou fazendo um comentário com você em 10 minutos, né? É nocional. Tá? Você vai precisar estudar esse tema a fundo, né? Buscar exemplos. Aqui, se eu for exemplificar para você, o tempo não é possível.
Então é o seguinte, como já disse para você, essas 3 hipóteses que o administrador tem, e seguindo aqui, em outra hipótese, a administração terá que adotar a solução previamente estabelecida em lei, né? Aí estamos já falando de um outro ato, que é o ato vinculado, sem qualquer possibilidade de opção, né? Neste caso, o ato será chamado de ato vinculado. Então, o legislador não permite que o gestor tenha maior liberdade, né? Se a lei define X direito, o administrador ele tem que deferir aquela solicitação. É o caso aqui, o administrativo traz sempre os mesmos exemplos bastante batidos. É o caso de permissão, dizer, uma autorização para construção, né? Eu tenho direito de construir, né? Obviamente, se eu preencher os requisitos da legislação local, o administrador não pode indeferir, ele tem que deferir, né, a construção desta obra. É o ato vinculado, não tem margem, não tem liberdade, né? Ele não pode, na verdade, escolher qual o caminho a seguir. Ele tem que escolher o caminho da lei, o caminho da legislação. Tá? É o ato vinculado. Então temos ato discricionário, uma liberdade, e o ato vinculado é sem liberdade. Na verdade, o administrador, ele é o que fala. No caso, a administração terá que adotar a solução previamente estabelecida na lei, sem qualquer possibilidade de opção. Então esse é o ato chamado vinculado. Tá? A doutrina ela é bem extensa nesses tópicos. Tá? Se você for ler, você vai perceber que ela traz uma diversidade de exemplos. Vale a pena dar uma lida. Agora, você faz uma pergunta, mas por que esse ato ele é vinculado? Né? Por que ele é vinculado? Por que não só discricionário? É porque a lei, em se tratando de ato vinculado, até aqui no meu slide, eu trouxe para você, diz o seguinte, é porque a lei prevê requisitos e diante dos quais a administração é obrigada a conceder o alvará, por exemplo. Então, por que ele é vinculado? É porque a lei já prevê, já há uma previsão na lei daquele direito do cidadão. Então não tem como escolher. Olha aqui, então aí é obrigado a conceder, por exemplo, um alvará. Eu trouxe aqui os exemplos da doutrina, eu trouxe 2 exemplos, exemplo batido já, por exemplo, licença para dirigir e autorização para exercer algumas profissões, né? Tem algumas profissões que depende, né? Depende de autorização, mas está na lei. Então não tem como indeferir. Eu quero me inscrever para ser um contador, por exemplo, não tem como indeferir. E também o exemplo da construção, que também está previsto em lei, não tem como o administrador ele dizer que não é possível alegar, está na lei, e se, na verdade, eu com meu direito, tinha um direito adquirido, for preterido, obviamente tem que buscar o Poder Judiciário, né? Buscar a lei, buscar o juiz. Aí, diante da negativa de um direito, tem um juiz, judiciário. Não há outro caminho a não ser buscar, especialmente dentro do poder vinculado, onde não há margem de escolha por parte do administrador, né? Interessante isso aqui. Isso aqui é um tema muito interessante. Então, quando falamos em atos discricionários, é porque a lei permite que a administração aprecie a atuação concreta e decida se deve ou não conceder uma autorização. Aí, quando se fala em ato discricionário, é isso mesmo.
há um critério, né? O gestor tem o critério de escolher, decidir se deve ou não conceder autorização, por exemplo, né? Por exemplo, autorização para concessão de porte de arma. Porte de arma é um típico exemplo, né, de uma autoridade, ela pode conceder ou não, né? É ato discricionário. Ah, mas eu tenho direito. Às vezes não tem, tá? E também quando é muito comum veículos, caminhões também, trafegando com peso e altura acima da lei. Tá aí, quando se faz discricionário, eu posso escolher, na verdade, qual o tipo, qual a medida a ser adotada nestas hipóteses, tá? Muito interessante. Então, resumindo tudo, temos que, dessa forma, que dizer que o poder de polícia tem duas situações. É o poder de polícia discricionário e o vinculado. Pode cair numa prova de concurso público, né? Que o poder de polícia ele se divide em discricionário e vinculado. Era isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui, né? Depois eu retorno, vou voltar aqui para você, deixa eu olhar no meu slide, eu retorno com um novo tema, tá? Que vamos falar aqui, usando aqui pela doutrina, vou falar sobre a autoexecutoriedade, né? Autoexecutoriedade também é outro tema bastante, aliás, importante, né? Especialmente porque ele está estudando para concurso público, autoexecutoriedade. Eu fiz até um resuminho aqui em cima, deixa eu voltar aqui no meu slide, ver se eu consigo identificar. Ah, tá aqui. Nós falamos agora sobre a discricionariedade. A próxima aula eu vou tentar falar para você sobre autoexecutoriedade e a coercibilidade. Dois temas também importantes. Ok, turma? É isso. Obrigado por hora. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.